Fala pessoal, Fliperama no ar e hoje é dia de falar de nada menos do que Quarteto Fantástico, que essa semana a gente teve o primeiro trailer sendo lançado, né? O Quarteto finalmente sendo introduzido no universo cinematográfico da Marvel e hoje nós vamos analisar tudo o que aconteceu, tudo que aparece no trailer, tentar destrinchar um pouco todas as cenas que a gente teve ali no presente no trailer e também teorizar o que pode ser esse filme, o que pode acontecer nele, projetar o impacto que ele vai ter no universo cinematográfico da Marvel. Então, antes da gente começar, lembrando para você deixar sua curtida, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para saber tudo o que acontece aqui no Fliperama. Então, vamos lá. O trailer, se vocês já viram ou não viram ainda, ele começa com a apresentação aqui do edifício Baxter, né, a conhecida base do Quarteto Fantástico nos quadrinhos. Então, ele, como vocês podem ver, o filme vai adotar deixou bem claro que o quarteto vive em um outro universo alternativo ali, ele não vive no universo principal da Marvel, né, na linha temporal principal ali. Eles são de outro universo e esse universo ele tem toda uma estética retrofuturista, né? Um negócio mais uma tecnologia vintage, né? Com esse aspecto vintage. Vocês vão, ao longo do trailer, vocês vão ver que ele tem muito desse visual, embora tecnológico, mas uma aparência mais retrô, né? Então a gente já tem essa primeira cena de abertura mostrando o edifício Baxter, que é a sede, o quartel-general, a base do Quarteto Fantástico, né? E a apresentação a primeira aparição do casal mais querido da Marvel, do Reed Richards e da Sue Storm, apresentando o edifício Baxter, o apartamento, enfim, o espaço deles para uma outra pessoa que a gente ainda não sabe quem seria, e eles falando, né, que constantemente, uma vez por semana, todos eles se reúnem para jantar ali, como uma família, e esse eu acho que é o ponto principal desse trailer, que eu acho que também vai ser o ponto principal abordado no filme, que é essa relação deles como família, né? O quarteto, para quem conhece dos quadrinhos também, sabe que o quarteto, a grande marca do quarteto é ser a principal família. Eles são um grupo e são uma família também, né? Então o Reed e a Sue casados, a Sue e o Johnny são irmãos, o Reed e o Ben que é o Coisa, no caso, são amigos de infância, então eles têm essa relação de família, além de ser um grupo de super-heróis, né? Eu acho que o filme vai impactar isso muito, até por ser o primeiro super grupo família desse universo Marvel, né? Então eu acho que esse trailer deixou muito evidente que esse vai ser o clima e o foco, o grande foco desse primeiro filme, né? Então a gente tem essa apresentação deles, né? A gente vê mais uma imagem do edifício Baxter aqui, o que já mostra que nesse universo eles já estão consolidados como um grupo de heróis, né? Então você vê que eles têm o edifício já com o logo do quarteto, e o que mostra que eles já são conhecidos. A gente vai ver algumas cenas que reforçam mais essa ideia, mas a princípio não parece ser uma história de origem, né? Não parece que vai ser um filme de origem. Por mais que a gente tenha algumas cenas que depois a gente vai passar e a gente vai pontuar, algumas cenas que parecem ser da origem deles, da missão espacial, mas eu acredito que seja apenas alguns flashbacks para contextualizar, provavelmente talvez no começo do filme ou durante o filme a gente vai ver alguns flashbacks, mas eu acredito que não vai ser um filme de origem, já vai ser um filme onde eles, por mais que tenham um flashback ou outro mostrando como eles ganharam os poderes, como tudo começou, eu acho que o filme não vai se apegar a isso, eles já vão trabalhar com um Quarteto Fantástico já consolidado como um grupo de heróis em atividade nesse universo deles e, pelo jeito, um grupo bem famoso e querido pela sociedade, né? Bom, e aí a gente tem a primeira imagem do Coisa, né, com o seu visual até do mais quadrinesco, né? A gente tem o Coisa do filme de 2005, que ele é ele é aquele visual, mas parece um boneco de borracha, né? Aquele visual de efeito prático.
mas ele ainda é uma figura mais humanoide. A gente tem o do Quarteto de 2015, que ele é bem mais rocha do que humano, e a gente tem esse que ele é bem mais parecido com os quadrinhos, né? A gente até pode reparar a monocelha dele, aí parecendo essa monocelha de pedra, que ficou bem marcante em alguns visuais dele no quadrinho. E a gente tem o Herb também, aqui o robô, meio que o robô mordomo do Quarteto Fantástico, bastante famoso também nas HQs. E aí essa cena, essa primeira cena do Coisa com o Herb na cozinha, eu acho que é até uma referência, uma brincadeira aí à série The Bear, né? Que é a série que o ator que faz o Coisa participa, né? É uma série a ver com cozinha, com gastronomia, culinária, então talvez seja até uma referência, uma piadinha envolvendo o ator com a série que ele conseguiu, talvez, o grande destaque na carreira dele até então, né? Então a gente tem essas interações dele e particularmente eu gostei muito do visual do Coisa, tá? Eu vi alguma outra pessoa, não todo mundo, mas sempre tem um ou outro reclamando do CGI, do Coisa, falando que tá mal feito. Mas eu, particularmente, perto de algumas outras coisas que a Marvel fez, eu acho que tá muito bom. Sim, eu peguei umas imagens aqui que, sim, é óbvio que se você sabe, você vendo, você sabe que é uma animação ali, porque não tem como você fazer um homem de pedra. Mas pelas algumas fotos que eu vi nos bastidores desse filme, eles estão mesclando bastante efeitos práticos com captura de movimento, CGI, né? Para ficar o mais realista possível e não ficar tão animação, né? Para ficar o mais real possível. E assim, vendo essas primeiras imagens, lógico, no trailer, às vezes eles não mandam o visual 100% finalizado, né? Esses efeitos 100% finalizado. Mas, mesmo assim, eu acho que ficou muito bom, tá? Tá muito bem feito. E eu quero ver no filme, né? Às vezes em cena de ação, ou cena com mais movimentos, às vezes, geralmente essa estranheza ou essas imperfeições do CGI são vistas nesses momentos, né? Mas até então, nessas cenas mais tranquilas, só com diálogo, tá bem tranquilo, assim. Ele vai aparecer mais ao longo do trailer e a gente vai vendo que, pelo menos em todos os momentos, tá bem feito esse CGI, né? A gente vê também esse espaço parecendo uma sala de aula, né? Com o Richard, com o Reed, né? E, e aí tem algumas teorias, não sei se ele vai estar trabalhando como professor, se ele vai é só um laboratório mesmo dele, que aparentemente parece ser uma sala de aula, né? Mas nada impede também de ser um espaço de estudo e como se fosse um laboratório mesmo, né? E aqui a gente tem alguns detalhes a mais dele trabalhando no quadro, e se você der um zoom em algumas informações do quadro, nessa parte aqui acima do ombro esquerdo dele, você vai ver algumas informações bem interessantes que podem prospectar algumas coisas para o futuro do, do quarteto, ou até um gancho para os próximos filmes, que é essa questão de que o Reed Richards já está estudando o multiverso aqui, né? Ele tem essas informações de dois mundos, de onde começa, onde termina. Então, talvez esse tema do multiverso seja abordado aqui também, talvez não seja o grande foco do filme, mas eles já tenham esse conhecimento sobre o multiverso, o que pode impactar futuramente. A gente vai falar um pouco disso, eu vou teorizar algumas coisas aqui, mas é importante a gente saber que o Reed Richards já está por dentro de toda essa coisa de multiverso, né? Às vezes toda essa coisa não, mas assim, ele, pelo menos o conceito, a ideia de multiverso já está ali. Então, se rolar alguma coisa envolvendo o multiverso, então não seria uma grande surpresa nesse filme. Aqui a gente pode ver as imagens da missão deles indo para a missão espacial. Então, o que eu falei, pode ser que tenha no começo do filme aí uma cena de abertura
Geralmente a Marvel sempre tem os filmes, ela sempre tem aquelas cenas de abertura, e aí depois pula, dá um saltinho temporal, por exemplo, o Homem-Formiga 1, que tem aquela cena alguns anos no passado, do Hank Pym e tudo mais, dele saindo da empresa Pym, e aí dá um saltinho temporal ali, né, para os dias atuais. Eu acho que pode ser isso, eu acho que pode começar com essa sequência dessa missão espacial deles, e aí acaba com o acidente acontecendo, eles ganhando os poderes, e aí aparece o logo da Marvel ali, e aí quando acaba, volta já com um pequeno salto temporal deles já atuando como heróis já. A gente vê, ó, a imagem do foguete, e aí a gente tem essa conversa do Richard, do Reed com a Sue, que falando, né, que quando eles tinham ido para a missão, ele não podia se esticar, o Ben não era feito de pedra, o Johnny não pegava fogo, a Sue não ficava invisível, e aí esse diálogo é o que move esse meio para o final do trailer, e ele dita muito o que eu falei, esse clima de que o foco do filme vai ser a família, né? Essa união deles como família. Então a gente vê aqui a cena da Sue ficando invisível durante a missão, então a gente vai ver esse momento deles ganhando os poderes, né? Então a gente vê o Ben também lidando com as questões que ele sempre tem essa questão, como ele foi o mais afetado ali, principalmente na questão da aparência, ele tem todas essas questões, essas complexidades dele, que provavelmente vão ser trabalhadas no filme, né? Então, e aí a gente tem esse diálogo da Sue, né? Falando que o Ben sempre foi uma rocha, o Johnny sempre foi o Johnny, né? No sentido que, tipo, ele agora pega fogo, mas ele sempre foi mais acalorado, sempre foi do jeito que a gente sabe que o Johnny Storm é. E como a gente pode ver aqui, o Johnny, primeiras aparições dele aqui, e aí essa cena também dele pegando fogo e saindo voando pela cidade, que essa cena provavelmente é uma sequência de uma cena que a gente vai ver logo menos. E aí a Sue falando, né, a conversa dela falando que o Ben sempre foi uma rocha, então, tipo, sempre foi resiliente, sempre foi resistente, mesmo com o humano, ele sempre teve essa força, né? E também a gente vê o Johnny do jeitão dele aqui. E a gente vê também os primeiros vislumbres dos poderes dela, da parte de campo de força, né? Que eu achei que ficou muito bonito, essa parte colorida aqui, com um visual bem bacana. E eu vou falar um pouco dos uniformes também, mas aí ela encerra o trailer falando tipo, do Ben, do Johnny, e dela que ela pode ficar invisível, mas ela sempre esteve ali, né? Então acho que ficou bem legal esse monólogo dela. E que o que eu mais gostei é o fato de ter dado esse destaque para ela, né? Porque a minha preocupação era deixar ela, a Supra, uma personagem tão icônica, tão importante para a dinâmica desse grupo, deixá-la escanteada, mas pelo jeito ela vai ter bastante destaque aí. E eu tô ansioso para ver o que prepararam para o personagem dela, né? Vamos uma vez aqui os poderes dela sendo acionados aqui, ficou aparentemente está bem bonito o visual. Aí o Johnny, essa cena dele saindo um pouco da terra, né? E essa cena que eu falei, provavelmente essa cena que vai dar aquela continuidade naquela cena do Johnny pulando pela sacada voando. Então a gente vê aqui a terra sendo atacada, não sei se são meteoros, o que é isso, né? Então essa invasão aí, esse ataque à terra, provavelmente eles vão ter que salvar. Apesar de que isso pode ser um daqueles famigerados bait da Marvel em trailer, porque eu vou entrar na minha teoria daqui a pouco, eu vou explicar o porquê que eu acho que essa cena tem chances de ser uma pegadinha também. Aqui, essa cena das crianças já com a máscara, com as camisas aqui, do quarteto, ela reforçando o que eu falei de que o quarteto muito provavelmente já vai ser um grupo consolidado, famoso e admirado pela sociedade
naquele contexto ali, né, no universo onde eles estão. Então, eu acho que desde o primeiro teaser, agora com essas cenas também, me deu a impressão de que eles vão tentar resgatar bastante essa coisa dos heróis sendo admirados pela sociedade, que a gente via muito nos quadrinhos da Era de Ouro, né, nos anos 60. Então, eu acredito que eles vão focar bastante nisso também, mostrar esse lado dos heróis com essas figuras que a gente estava acostumado a ver nos quadrinhos, mas no universo cinematográfico da Marvel, a gente via mais os heróis como vigilantes, mais como essas personas que estavam mais perto de algo realista do que esse negócio mais fantasioso, mais lúdico, né? Talvez o quarteto eles levem um pouco mais para esse outro lado. A gente tem aqui o carro da família do quarteto, né? Que os quadrinhos também, quem já está acostumado, eles têm um carro deles que às vezes se adapta para uma nave, assim, tipo, geralmente eles usam para viajar entre os mundos. E eu acho que talvez esse não seja um carro tão avançado assim, mas eu acho que ele provavelmente deve voar, ele deve se adaptar, ele deve ter algumas funções, principalmente ressaltando essa questão da tecnologia retrô, né? Você vê que é um visual de um carro bem antigo, mas ao mesmo tempo ele deve ter alguma coisa mais tecnológica, né? Deve ser até um visual meio Jetsons, né? A Família do Futuro, acho que pode ser até uma boa referência visual para esse quarteto, né? A gente tem aí o Johnny também voando pela cidade, talvez não precisa nem ser uma sequência de ação isso, pode ser qualquer cena dele descobrindo, tentando lidar com os poderes dele no começo, enfim, não necessariamente seja uma cena de ação. Essa já pode ser, né, do Ben correndo entre escombros da cidade, já mostra que ela sofreu algum dano considerável. Não, inclusive, essa pode até ser uma cena de ação também, se passando ao mesmo tempo, né? Que você vê que as duas estão na cidade, assim, mesmo uma parte da cidade pelo visual, e de dia. Então também pode estar acontecendo ao mesmo tempo essas duas cenas, tá? A gente tem o personagem do John Malkovich, que a gente ainda não sabe qual que vai ser a participação, a importância dele nesse filme, né? Se vai ser um papel pequeno ali, ou se ele vai ter alguma participação significativa, né? Com algum impacto na história. A gente vê aqui o Reed, provavelmente na missão, né? Com o uniforme de astronauta, então acontecendo um acidente, então a gente tem o primeiro vislumbre dele nessa missão também. E aqui a gente já tem talvez o ponto máximo, o auge do nosso trailer, que é a sombra do Galactus, e depois ele aparecendo aqui, revelando que a gente vai ter o Galactus já nesse primeiro filme. A gente já sabia, né? Informações, o teaser que saiu na Comic Con ano passado já mostrava a aparição do Galactus. Eu vi muita gente se queixando ou questionando a questão do tamanho do Galactus. Tipo, o cara não é o devorador de planeta, ele tá aí, tipo, no meio de Nova York, mas ele tem essa habilidade de mudar o próprio tamanho, né? Ele consegue diminuir e aumentar com facilidade. Então, provavelmente eles vão trazer isso dos quadrinhos também, e aí nada impede dele também crescer, tipo, ficar maior que o planeta, enfim, nada nada impede isso, tá? Então, assim, não se apeguem a esse tamanho dele, porque ele pode ter essa habilidade de mudar de tamanho por ser uma, uma figura celestial, né? A gente tem, e a gente tem também essa parte dela encerrando, falando que ressaltando essa questão da família, né? Que eles estão juntos como uma família. Então, de novo, eu acho que o filme vai abordar bastante esse ponto, essa dinâmica, essa relação familiar deles. A trama vai se mover muito provavelmente em torno disso. E aí a gente encerra o trailer com essa imagem que, sim, posso estar enganado, mas é total referência ao Alex Ross, assim,
se me falassem que isso daí era uma imagem do Alex Ross, eu muito provavelmente acreditaria, né? E também aos Beatles, né? Que isso daqui, você pode depois, eu posso até mostrar, eu vou colocar aqui, que tem um palco dos Beatles em alguma apresentação deles na TV ao vivo, que acontecia muito na época, que era basicamente idêntico a esse altar que eles estão, né? Então, uma referência bem bacana, até porque os Beatles, como faz muita. O filme vai fazer muita referência visual, estética, então o universo ali nos anos 60, nada mais justo do que assim, dar essa referência aos Beatles, que era o Quarteto Fantástico dos anos 60, né? Então, acho que ficou bem legal essa referência aqui, e esse visual, e até mostrando aqui os uniformes, você vê que eles têm o conceito parecido, mas se você for ver, cada um tem detalhes diferentes, né? Igual o Johnny aqui, você vê que o ombro e as mangas inteiros são todas brancas, o do Reed é todo azul, uniforme, azul, tem só os ombros aqui branco, o Ben tem até a metade dos cotovelos aqui branco, não é as mangas completas, né? Então você vê que, por mais que sejam parecidos nos uniformes, cada um tem designs próprios ali para dar uma identidade para cada um e não ficar aquele negócio padronizado e tipo, tudo mais do mesmo. Então achei que ficou bem legal, totalmente super padrinho esses uniformes aqui. Eu acho que de todos os filmes que já saiu do quarteto, esse é o que eu mais gostei. Bem, o do John Krasinski e o do Chris Evans em Multiverso da Loucura e Deadpool 3 também ficaram bacanas, mas esse, para quem gosta mesmo dos padrinhos e acompanha o quarteto, esse entregou tudo, esse uniforme aqui, né? Então aí o trailer acaba com essa cena, e aí a gente vai para a parte das teorias agora, né? Então o que eu acho que vai acontecer nesse filme? Porque já foi confirmado que esse filme vai ter o Galactus, vai ter o Topeira, que é protagonizado pelo mesmo ator que faz o Stingray de Cobra Kai. Quem assiste Cobra Kai vai saber quem é. A gente tem o John Malkovich. A gente tem, possivelmente, estão falando que vai ter o Robert Downey, o Doutor Destino do Robert Downey Jr. vai aparecer no filme, né? Provavelmente ele vai ser do mesmo universo que esse quarteto, e o que vai alimentar mais a teoria que eu vou trazer para vocês. Então, inclusive, eu acho que o próximo trailer, eles vão finalizar o trailer aparecendo o Doutor Destino do Robert Downey Jr. Eu tenho certeza que eles não, porque geralmente a Marvel tem essa fórmula de trailer, que é o primeiro um trailer assim mostrando algumas coisas do filme, do que vai ser a trama, apesar de que esse não mostrou muito do que vai ser a trama. E o segundo, eles sempre trazem uma cena, uma participação, alguma coisa super, geralmente finalizando o trailer de uma forma que vai até para fazer viralizar, né, para fazer deixar mais em alta ainda o trailer e fazer os fãs explodirem a cabeça, né? Então acho que o segundo trailer, muito provavelmente a gente vai ter essa primeira aparição do destino do Robert Downey Jr. E a questão da trama, o que eu acho que vai acontecer nesse filme. Como eu falei, eu acho que é muito provável de que esse filme se passe num universo diferente, né? Até pela questão visual, porque a gente já viu alguns períodos de tempo da Marvel, na linha principal, anos 60, 50, 40, a gente já viu e eles não tinham essa tecnologia vintage retrô, né? Então, muito provavelmente, essa é um universo paralelo, e também porque o quarteto nunca foi citado na principal. Então, se tivesse um grupo de heróis muito conceituado, igual o quarteto a gente quer, com um prédio já, com as crianças com roupa, com brinquedo, então eles já são bastante famosos. Então não faria sentido na linha principal, nos anos 60, ter esse supergrupo e depois nunca mais ser citado ao longo das linhas, ao longo da linha temporal ali, né? Então acho que eles são de um outro universo alternativo. E eu acho que a trama vai se mover focada nas incursões. Eu acho que muito provavelmente vai acontecer essa incursão. Então aquela cena que eu falei dos meteoros ou da invasão, não ficou bem claro o que era, muito possivelmente a Marvel pode ter dado um migué ali, colocado uma invasão de meteoros, mas pode
no final pode ser uma incursão acontecendo, né? A gente já cansou de ver a Marvel fazendo algumas coisas nos trailers, aí quando a gente vai ver no, no filme, aquela cena tá, tipo, reeditada com uma outra informação ali no lugar do que era uma coisa anteriormente. Então pode ser que esteja acontecendo alguma incursão, alguma coisa naquele momento. Então eu acho que o filme vai acabar com essa incursão acontecendo. Pode ser, talvez, ou o Galactus destruindo o planeta deles. Pode acontecer de alguma forma o planeta deles vai ser o universo, o planeta deles vai ser destruído e eles vão parar no universo principal da Marvel no 616 para impedir que o mesmo aconteça com aquele universo, né? Então, e também isso não só eles, talvez o Doutor Destino também, muito provavelmente vai fazer isso, vai cair no mesmo universo, e ele talvez tente impedir, mas do jeito dele, que é um jeito não muito convencional, né? Daí num jeito mais hardcore, transformando ele no vilão dos próximos dois Vingadores, né? Tentando resolver essa questão da incursão, impedir isso de uma forma não tão legal. Então, eu acredito que o filme vai deixar esse gancho para os próximos dois Vingadores. Falei, até pelo próximo Vingador já ser o Vingador Doomsday, né? Então, assim, focado no destino. Então, eu acho que esse filme é o que já vai dar o gancho, porque por mais que tenham dois filmes dos Vingadores antagonizado pelo destino do Downey Jr., eu não acho que eles vão deixar para explicar, contar a origem, as motivações do destino nesses dois filmes. Eu acho que eles já vão usar, pelo menos, esse final do quarteto, do filme do quarteto, já para deixar um caminho pavimentado ali para quando começar o filme dos Vingadores, eles não precisarem é, contextualizar muito, né? Então, assim, a gente pode até aprofundar um pouco mais na história do Victor Von ali, a gente pode até se aprofundar um pouco mais nisso, mas eu acho que as motivações, o que vai fazer ele agir e se tornar o vilão desses dois próximos filmes dos Vingadores, eu acho que muito disso vai ser pavimentado nesse filme do Quarteto, né? Então, eu acho que o Quarteto vai ter uma participação muito importante nos dois Vingadores. Eu espero que tenha, né? Porque a gente esperou tanto tempo o Quarteto chegar na Marvel. E quando chega, a gente sabe a importância do grupo ensina no universo da Marvel desde os quadrinhos. A gente espera que eles tenham um papel muito importante a desempenhar, né? E aí a minha teoria, não só minha, mas acho que muita gente já está teorizando isso também, que é o filme O Vingadores 5, o Doomsday, vai ser os Vingadores, talvez da Terra ali, um Falcão, um Doutor Estranho, um Homem-Aranha, talvez junto com os Thunderbolts ali, lutando, formando um grupo, lutando contra o destino que acaba de chegar lá na Terra e já quer dominar a Terra para com parte do plano de impedir ou até causar uma, uma destruição daquele universo. E eles perdem, né? Eles terminam o final perdendo. Eu acredito que eles vão repetir essa fórmula Guerra Infinita e Ultimato, eles vão acabar com os Vingadores perdendo. E aí o Guerra Secreta talvez até uma possibilidade de um Doutor Estranho viajar pelo multiverso, formando os Vingadores do multiverso para deter o destino, né? Então você tem pode até ter um Guerra, aquela cena do Ultimato numa escala bem maior também, com várias variantes, né? Porque eu acho, igual tem um vídeo aqui no canal também falando do que a volta do Downey Jr. como destino e a substituição do Kang como grande vilão dessa saga pelo Doutor Destino significa, né? Qual que pode impactar. Eu, apesar de não ter descartado, não tivesse descartado o Kang logo de cara,
eu ainda acho que eles não vão descartar essa ideia do multiverso. Eu acho que eles vão finalizar essa saga do multiverso, essa questão de variantes. Então eu acho que eles não vão descartar isso. Porque foi muita coisa foi trabalhada nessa saga para eles simplesmente descartarem. Então eu acredito que pode sim esse Guerras Secretas a gente trabalhar com essa ideia de variantes, até um Vingadores do Multiverso, né? Sei que muita gente fica teorizando, Homem-Aranha do Tobey Maguire, Wolverine do Hugh Jackman. Pode ser que sim, porque eles já foram introduzidos naquele universo, né? Em Homem-Aranha Sem Volta para Casa e o Deadpool 3, Deadpool e Wolverine, né? Então, nada impede deles voltarem com Guerras Secretas. Mas eu acho que tem essa possibilidade, já como eles vêm trabalhando muito nessa questão de variantes, apresentando várias variantes, até de não só variantes de personagens dos próprios filmes da Marvel, mas de variantes de personagens que fizeram outros filmes ali antes de ser da Marvel, né? Igual Tom Maguire, Hugh Jackman. Então acho que tem essa possibilidade sim. Né? Então a gente vai aguardar, né? Porque pelo que eu vi, eles ainda estão no processo de escrita dos roteiros. A gravação está prevista para esse ano, para o ano que vem, se não me engano. Então tem muita coisa que pode acontecer, né? Mas o filme do quarteto em si, eu acredito que ele vai ter um impacto muito grande para o que está vindo nos próximos Vingadores. Isso quer dizer que vai ser um filme, igual a gente está acostumado a ver. A Marvel é um filme que prepara para um outro filme. Não, eu acho que ele não vai se prender a isso. Ele vai ter impacto, mas eu acho que como filme por si só, eu acho que ele tem muita coisa para se sustentar ali com uma história. Ele não vai ser uma história que vai estar preparando um terreno para uma próxima história. Eu acho que ele. Eu acho que, de novo, eu acho que o grande foco da história não vai ser nem o que vai acontecer nos próximos filmes. Eu acho que vai ser trabalhar eles e moldar eles como família, como grupo, para quando a gente chegar nos próximos filmes, a gente já ter um quarteto muito bem trabalhado, né? Mas deixa aqui pra gente nos comentários aí o que você achou do trailer, quais são as suas expectativas para esse filme, o que você acha que esse filme pode impactar no futuro do universo cinematográfico da Marvel, se você acha que o quarteto está chegando aí para ser o novo pilar do universo cinematográfico da Marvel, né? A gente já teve os Vingadores como grupo principal, talvez agora seja o momento do quarteto, talvez dos X-Men chegando aí também, deles dividirem um pouco esse pódio com os Vingadores. Então deixa aí nos comentários tudo que você achou, tudo que você acha que vai acontecer, e a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Falou!